maravilhoso que é o meu Salvador. Vamos declarar essa canção que não podemos dizer que é uma nova canção, é uma roupagem nova, mas de uma canção de lá de trás, mas que é maravilhosa. Faça dessa canção a sua oração ao Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lá? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Você pode erguer as suas mãos assim e declarar? Santo, Santo, Santo és, Senhor. Obrigada, Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
Vamos declarar. Te exaltamos. Esse sinal aqui, ó, é sinal de rendição. É sinal de declarar que a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia! Declare com todo o teu coração. Oh, Senhor, eis-nos aqui como noiva. Te exaltamos. Te exaltamos.
percebendo aí? Você já percebeu Ele? Porque não é por Ele que nós não percebemos, porque Ele já se colocou diante de nós, à nossa disposição, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida. Basta você ouvir a sua voz, e Ele diz assim: aquele que ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e farei nele morada. Basta você ouvir, basta você ouvir, porque batendo Ele sempre esteve, batendo Ele sempre esteve na porta do seu coração. Se você ouvir, se quiser ouvir, tem que querer, tem que desejar. Então você vai ouvi-lo te chamando e dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, Ele fica feliz quando um pecador se arrepende e vem até Ele. Vamos dizer isso? Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei. Você pode dizer isso? Eu não sei, talvez você ainda esteja vagando hoje. Mas hoje pode ser o dia que você deixa de vagar por este mundo. E você tem um encontro com Deus e dizer assim: agora eu te tenho. Agora eu te tenho. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, graças te damos. Bendito seja o teu nome. Que o teu louvor esteja sempre continuamente nos nossos lábios. Que as nossas vidas sejam vidas que prestem a ti sempre o culto racional. Este culto que se faz por meio do nosso ser, ou todo o nosso ser. Que a gratidão esteja sempre presente nos nossos corações, expressadas através dos nossos lábios, do nosso corpo, das nossas vidas, em todo tempo e em todo momento. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. A ti, Senhor, seja a honra, seja a glória pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar? E nós vamos meditar nessa manhã, culto de gratidão. E vamos falar um pouco sobre gratidão, de agradecer, de manter sempre um testemunho perto, junto ali, né? A gente nunca andar por caminhos da ingratidão, mas sempre viver por caminhos de gratidão, sempre, 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 em todo tempo, em todo momento. Ser uma vida que agradece em tudo. A Bíblia diz assim, que em tudo dai? Em tudo dai?
Em tudo dai graças. Pronto. Se fizermos assim, garantia de Deus, vai dar certo. Se você viver assim, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai viver. Porque Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. Então, Ele já veio, Ele já trouxe essa vida, a vida está disponível, está para nós, à nossa disposição. Então, basta reconhecer. Acabamos de cantar aqui. Só faltava eu perceber, reconhecer isso, né? Então, vamos falar de gratidão. Seja grato a Deus em todo tempo e em todo momento. E em tudo dai graças, porque isso é grato diante de Deus. Ele se agrada disso. Ele se agrada. E sabe que gratidão não é apenas agradecer. Gratidão tem a ver com o estilo de vida. É ser grato. É estar grato. Só que a gratidão nem sempre é algo que a gente consegue expressar em todo tempo e em todo momento. Por quê? Nós vivemos no mundo e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ele mesmo disse que no mundo tereis, mas o que ele disse para nós termos? Tem de bom? Eu venci o mundo. Então ele venceu o mundo e ele diz para a gente: tenha bom ânimo. Mesmo que a circunstância e a situação diante de ti seja tal que te coloque na lona, mas você vai se levantar, porque Ele vai te pegar pela mão e Ele vai te levantar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então você pode ter a certeza, a convicção que sempre você pode contar com Ele. Então, mantenha o testemunho perto, esse testemunho da gratidão, esse estilo de vida que sempre agradece, vai trazer para você benefícios em todos os aspectos. A Bíblia diz que a gente deve estar ali diante de Deus, não só num aspecto, mas em todos os aspectos do nosso ser: espírito, alma e corpo. Todo o seu ser, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Eu não sei, hoje talvez, ontem não sei, o mês que passou, não sei, nós não sabemos a vida de todos aqui. Alguns a gente até toma conhecimento, mas é fato que nós passamos por situações adversas, certo? Pode ser que naquele momento está tudo bem, você fala: nossa, que bênção, está correndo tudo bem, e de repente a coisa muda. E aí? Quando muda, o que acontece? Quando muda, nosso estado emocional também muda. Mas como nós deveríamos reagir a essas mudanças? Qual deve ser a nossa reação? Como deve ser a nossa reação? Porque se nós nos deixarmos levar por aquilo que acontece, e vai acontecer coisas difíceis, coisas ruins, coisas que a gente tem como não boas. Vai acontecer. Nós estamos sujeitos a isso. Tenha isso em mente. Não pense que as coisas estão tão bem que não vai mudar e continuarão bem. Neste mundo tereis aflições. Jesus, lá em João 17, orando pelos discípulos, ele diz assim: Pai, guarda eles em teu nome, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Todos aqui são salvos? Amém. Né? Eu não ouvi alguns améns aí, talvez não, né? Mas se você ainda não é salvo, e o que nesse negócio de ser salvo? A Bíblia diz assim, que se não nascer de novo da água e do Espírito, não é salvo, e não pode herdar o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então necessário é nascer de novo. Se você não nasceu de novo ainda, então você não pode desfrutar dos benefícios que essa nova vida que Cristo nos deu, ela proporciona. Mas se você estiver nessa condição hoje, é a oportunidade para você falar: não, eu quero então mudar. É hoje que eu vou mudar. É hoje que eu vou nascer de novo. É hoje que eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, entregar a minha vida ao Senhor.
confiar o meu futuro nas mãos dele, porque já descobri que até aqui eu não sou capaz de nada. Eu pensei que eu podia, eu pensei que eu era capaz, eu pensei que eu podia fazer coisas, mas descobri que sou tão limitado, tão incapaz, e preciso de algo, e eu sei que algo existe que é maior do que eu, e esse algo não é algo apenas, é alguém, é Deus que está no céu, que te ama, que se entregou por você, e deseja que você experimente o que Ele tem. Ele tem paz, e Ele quer te dar paz. E Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. O que Ele está dizendo assim? A minha paz você busca de forma diferente, e você encontra. Porque quem procura, quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Então Jesus está falando assim: a minha paz não está nas coisas do mundo, a minha paz está em mim, nas minhas coisas, nas coisas do meu reino. Se você buscar da forma certa, você terá paz em todo tempo e em todo momento, independentemente de circunstâncias. É isso que Ele traz para nós, é essa esperança que nós temos que ter. Amém? Então, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, nós vamos ler o 14, 15, 16. Jesus vai falar ali sobre essas questões que estão relacionadas a uma vida, que é uma vida que, assim, se desenvolve por meio da gratidão. Você está vivendo, você está andando neste mundo, este mundo é difícil, esse mundo não é fácil, mas você pode viver de uma forma melhor nesse mundo. Você pode viver de uma forma melhor nesse mundo. Diferentemente de todas as outras pessoas. Você pode viver uma vida melhor neste mundo. Você pode até não ter coisas, e Paulo vai dizer assim: eu sei estar contente. Diga isso, contente. Eu sei estar contente, eu sei estar satisfeito em qualquer situação. Ele aprendeu, ele está dizendo assim: eu aprendi. E ele faz uma relação ali, uma lista de coisas assim que você fala: eu não passei por isso, e se passasse por isso, eu não sei se eu chegaria no fim como Paulo chegou e disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não sei se eu, ao olhar aquela lista de situações, de aflições, de perseguições, que Paulo passou, e ele ainda dizer que o viver é Cristo, e o morrer seria lucro. Olha só. Então ele descobriu algo, pode ter certeza, ele descobriu. Ele é homem, como nós somos, seres humanos, como nós somos. Então ele passou, ele experimentou, e ele está dizendo: vai por mim, sedes meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu experimentei a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus, mesmo tendo passado por tudo quanto eu passei por amor de Cristo. Ele experimentou a paz. Então isso é possível. A paz que excede todo entendimento, ela é possível. E a gente pode, não só de uma forma, mas por várias formas. E eu trago aqui a passagem que está lá em 2 Coríntios 10, 4, que diz assim: as armas das nossas milícias não são carnais. Não é com elas que eu vou lutar. Não são com elas. Não é um empréstimo no banco que vai me ajudar. Sabe? Não é um carro novo que vai me ajudar. Não é um emprego novo que vai me ajudar. Não é assim, questões, coisas materiais que vão me ajudar. Que eu tenho falta, eu sinto falta delas. Ao tê-las, elas vão me ajudar. Não são com essas armas que eu vou lutar. Porque as armas das nossas milícias não são mais poderosas para desfazer fortalezas que estão na mente, para desfazer forma de pensar errada, que faz com que você, ao invés de pensar como um vencedor, você pensa como um perdedor. Ó vida, ó céus, ó mundo. Mas quando você muda a sua forma de pensar, a sua mentalidade muda, a sua mente passa a ser como a mente de Cristo. Tendes em vós a mente de Cristo.
Pense como Cristo, pense nas coisas lá de cima. Então, independentemente do que possa acontecer, naquele instante quando acontece, você se abate, mas você não está destruído. Você não está destruído. Você pode passar naquele um período pequeno de tempo ali abatido, mas você sabe que você tem armas e você vai usar essas armas para combater aquele instante, aquele momento. Sabe, a gente vive num mundo tão difícil, coisas acontecem, estamos sujeitos a elas. Mudanças acontecem, estamos sujeitos a elas. Recebi uma notícia, já tem alguns dias, uma pessoa no interior, não conheço pessoalmente, já estive no local onde ele tem um comércio, e ele é conhecido como alemão. E aí a gente tem uma chácara no interior, recebeu um grupo ali de classificados, falando, olha gente, fazendo até uma vaquinha para ajudar ali no velório do filho do alemão, enfim. E aí a gente falou, nossa, o que aconteceu? Eu sei quem que é a pessoa, mas não conheço pessoalmente, mas o que aconteceu? O filho morreu, enfim. E aí depois a gente foi se informar com as pessoas que moram lá mais próximas, e um amigo próximo nosso estava no local no dia em que aconteceu o episódio. Eles estavam ali, tomando uma cervejinha, conversando daqui, dali, enfim, e de repente o alemão fala, para um outro que era amigo, conhecido da família, vai lá, chama não sei quem, chama ele lá, porque o ônibus vai passar aqui para ir para a escola, e ainda, vai lá, chama ele, foi, chamou uma vez, chamou a segunda vez, e nada, falou, não sei, ele deve estar lá, deve estar tomando banho, não sei, faz tempo que ele foi tomar banho. Aí o pai foi então, e aí chamou nada, e enfim, quando bateu, ele estava morando num trailer, uma espécie de trailer, e conforme ele abre, aí não sei se a janela, a porta, e se dá com a cena da criança, um jovem de 17 anos morto, se suicidou. Eu fico imaginando a vida deste pai agora, que vivia só ele com o filho, separado da mãe, sozinhos, vive num lugar ermo, sozinhos, eles têm um comércio no meio do mato, é só eles ali, aquela situação. Eu fico imaginando daqui para frente para esse pai. E o pai, segundo esse amigo nosso contou, que acompanhou todo o episódio ali, ficou ali horas batendo no peito dele, tentando fazer ele ressuscitar, e chorando, falando, não faz isso comigo, clamando, Deus, não permite que... E achava que ele iria voltar. Eu fico imaginando o que aconteceu com esse jovem, 17 anos, qual o motivo que levou ele a essa situação. Às vezes a gente olha a nossa situação e fala, está tão difícil. Será que está tão difícil, tão mais difícil do que a desse pai? Acompanhamos ali a escola do Henrico, né? Uma mãe que acompanhou todo o período da sua gestação, tudo certinho, tudo bonitinho, a criança desenvolveu, vai bem, né? No dia ali do parto, enfim, no hospital por ter nascido prematuro, adquiriu ali, pegou uma doença, infecção, o que foi, a criança recentemente faleceu, envolvendo toda a comunidade escolar ali, aquela mãe em pedaços, por óbvio, já tinha, imagina, aquele afeto que já se estabeleceu, viu a criança, tem a fisionomia. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nosso dia a dia, as coisas acontecem. Como é que nós vamos reagir a essas coisas que neste mundo caído acontecem? Não era para acontecer, porque não foi assim que Deus nos fez para ser. Deus nos fez para viver uma vida eterna, num mundo que Ele fez que era perfeito, mas nós, seres humanos, por meio de Adão, escolhemos diferente, achamos que poderíamos fazer o que nós achávamos que poderia fazer, porque somos adultos e sabemos fazer escolhas. E aí nos demos conta que na verdade isso é uma mentira, não sabemos, e o que Jesus estava dizendo é verdadeiro e não muda. Sem mim nada podeis fazer. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que buscar nele, em todo tempo, em todo momento, porque estamos cercados de situações difíceis, que a qualquer momento, se não é com a gente, está próximo, essas informações chegam para nós, elas nos afetam, elas nos abatem. Eu não vou contar uma outra agora aqui, vou esperar passar um tempo, mas essa é uma experiência minha, eu passei por aquilo. Então, e naquele momento que eu estava passando isso, eu ficava até comparando com a Miss lá, que perdeu, eu falei, nossa, a perda dela é muito maior que a minha. Mas eu consigo sentir a perda dela, de certa forma, numa intensidade menor, pela perda que eu estou sentindo. Depois descobri que não era perda. Mas aí aquela coisa que a Bíblia fala assim, não fique ansioso por coisa alguma. Bobeira, perder tempo com este mundo.
O que vai adiantar? Eu vou acrescentar um côvado, um metro na minha vida? Não. Então a Bíblia nos traz aqui essas armas das nossas milícias. E uma das armas das nossas milícias é a gratidão. Uma vida de gratidão. Diga aí, vida de gratidão. A gente precisa agradecer, aprender a agradecer. Então quando eu sugeri até a gente colocar ali naquela árvore essas descrições daquilo que eu sei, deveria ser grato, mas não estou conseguindo, né? E eu preciso mudar. Aí eu coloquei ali. Nós colocamos ali. Para a gente estar lembrando. Eu não sei o que você colocou, se colocou errado, enfim. Mas a ideia seria, poxa, eu sei que eu preciso mudar a minha postura. Eu não estou conseguindo ser grato em relação a isso. Mas eu preciso mudar. Como eu vou mudar? Eu vou me esforçar para isso. E Deus vai me ajudar. Eu vou clamar. E Ele vai me ajudar. E aí a gente olha aqui nas Escrituras, lá em Colossenses capítulo 3, 14. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro. Eu sei que todo mundo aqui entende, né? Principalmente os corintianos, que eles dizem que o juiz anulou um gol sem impedimento. E eles acreditam nessa verdade, né? Eles acreditam, torna isso uma verdade para eles. E aí eles xingam o juiz, a mãe do juiz, que coitada, não tem nada a ver, né? Mas o árbitro apitou. E o árbitro fez o quê? É gol. Ele fez correndo no campo, é assim que faz, né? Apita e aponta para o meio do campo, é isso? Hã? Tá certo, pastor Rio? Né? Então é gol. É gol. Ele decidiu, o árbitro decide. O árbitro decide. Ele pode ser até um bandido, um ladrão, como os corintianos costumam dizer, principalmente no jogo contra o Palmeiras, né, pastor Guilherme? Né? Eles dizem, o palmeirense também diz que sempre é roubado contra o Corinthians. Enfim, não sei, é questão da discussão futebolística, né? Mas o árbitro é aquele que decide. Ele apitou, é falta, é pênalti, é isso, é aquilo. Mesmo não sendo, o árbitro apitou, está falado, ok? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui nesse verso está dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro. Aonde? Aonde? Seja ela o árbitro, seja ela quem decida, seja ela que tome ali, e você, buscando nele essa paz, você vai falar assim: não, então, se está apitado, está apitado. É a paz dele que está no meu coração, né? Seja a paz de Cristo, juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver. Lembra que eu falei para você que é uma questão de estilo de vida? Para viver em paz. O crente, nós somos pacificadores. Não tem esse negócio daqui de a gente falar assim: não, porque comigo não tem essa não. Eu risco faca mesmo. Não levo desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar numa disputa, mas dou uma boiada para não sair. Não, a gente dá uma boiada para não entrar, certo? É o contrário. O crente é pacificador. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, porque vocês foram convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes, preste atenção, são 4 versículos, e aqui a gente já encontrou uma expressão aqui: sejam. Como que a paz ela se manifesta? O que ele está falando aqui? Pela gratidão. Pela gratidão. Deixa a paz arbitrar o seu coração. O que é coração? Lá dentro. Quando surge a questão e você fica sem saber o que enfim, seja a paz que habite o seu coração. E aí eles estão falando assim: como que a gente vai fazer isso? Sede agradecidos. Graças eu te dou, Senhor, por todas as coisas. Porque eu sei que todas as coisas cooperam. Não, cooperam juntamente. Tem juntamente antes. Cooperam juntamente para o bem daqueles. Você ama a Deus? Leu João 14?
Se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, quem ama é quem obedece e que guarda os mandamentos. Então, essa passagem de Romanos que diz que, olha lá, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é só para quem ama a Deus. Porque, mesmo sendo salvo, você pode não estar amando a Deus. E aí não vai pensar que todas as coisas estão cooperando, não. Porque, na verdade, você não está permitindo que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Mas aí você traz então essa vida de gratidão. Sejam agradecidos. Verso 14, verso 16. Habite, aqui a outra dica, olha lá, gente. Habite o quê? O quê? Habitar ricamente. Quem gosta da sua casa, da sua cama, do seu cantinho? Você fala assim, às vezes você viaja, né? Vai até para o exterior, fica lá alguns dias, mas chega um momento que você sente falta do seu cafofo, não é isso? Aquele cobertor fedido, aquele travesseiro que você sabe é meu, você conhece. E ali aquele lugar de aconchego onde você fica, você fala, aqui é meu, certo? Mesmo que você pague aluguel, você fala, mas a casa é minha. E ali você chega, um longo dia de trabalho, cansativo, pegou um trem. Quem é daquela época que o pessoal surfava em cima do trem? Eu não surfei, mas eu sou dessa época. Imagina aquele pessoal logo de manhã, com a mão levantada aqui, aqueles sovacos, sem nada. Você batia e era espremido que nem sardinha, não que hoje seja diferente. E você passa aquele dia, depois você volta do serviço, pior ainda, porque no final de tarde, naquele dia quente, aquele calorzão, você não tem o que fazer, não tem ar-condicionado. Agora tem, mas na época nossa não tinha não. Né, Emerson? Tinha não. Não tinha ar-condicionado. Então, aí você chega, a hora que chega na estação de Mauá, você é empurrado, você não precisa nem sair, você deixa levar. Deixa a vida me levar. E você sai, né? E aí você não vê a hora de chegar em casa, no seu cafofo, entrar ali, você dá aquela relaxada, é o seu lar. Essa parte aqui está dizendo exatamente isso. Habite ricamente a palavra de Cristo. Esse habitar é um habitar onde você sinta-se confortável. O ricamente é extravagante. Diz extravagância, coisas que você fala, não, mas é extravagância. Nesse caso aqui, está valendo. Seja extravagante. Habite ricamente. E habitar é aquela coisa que você está. Você pertence. Não é uma coisa assim, temporária, né? É uma coisa que você pertence, está ali, você sabe, é habitação. Todo dia você volta para aquele lugar. Tinha uns aqui que voltavam antes de chegar naquele lugar, passava ali no boteco, tomava uma, né? Mas depois nasceram de novo, agora não passa mais no boteco, vai para casa direto. Mas você sempre volta para casa, certo? É o seu lugar, é o seu lar. Olha, você tem a sua casa ou ainda não tem, está querendo mudar, está querendo mobiliar, e ali não está pronta a sua casa, você fica naquela angústia de está pronta, não está pronta, enfim, né? Até que fique pronta e você fala assim, agora eu posso colocar minhas coisinhas aqui, minha coisinha ali, né? E sentir, agora sim, estou na minha casa. Certo? Então está falando disso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ter esse sentido para você. Esse sentido de você estar perto, de pertencimento, ser um lar para você, de aconchego. Você pega ela, você abraça ela, você fica com ela, mas assim, você dá uma atenção muito especial, de forma extravagante. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E ele fala, isso trará para você consequências, porque quando ela habita ricamente em você, você é conselheiro, você consegue aconselhar pessoas. Você vai ajudar pessoas, então ele está dizendo aqui, olha, ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Você vai poder ajudar. Quem ajuda está em melhores condições de resolver os seus próprios problemas. Entenda comigo aqui, quem ajuda, quem está em condições de ajudar, tem condições de resolver melhor os seus próprios problemas. Só que aquele que não se habilita a tal ponto, sempre vai precisar de alguém ajudando. Só que não é com você, certo? Amém? Amém? Porque você vai se tornar sábio. Você vai estar em condições, ou numa posição em que você pode ajudar com toda sabedoria. Ao invés de estar sendo ajudado. Não estou falando que você não possa ser ajudado. Estou dizendo assim, aquele que está no papel
de ajudar ao outro com sabedoria, resolve melhor as suas próprias situações. Tem melhores condições de resolver os seus próprios problemas. E aí ele não fala assim, não pare por aí, porque ele está dizendo, gente, lembra, uma vida de gratidão. Ele fala, seja sempre agradecido. Como eu vou viver uma vida de gratidão? Uma rotina dessa forma. Você está ajudando pessoas, está aconselhando pessoas, está falando de Deus para essas pessoas, está dando um conselho daqui. Mas você tem uma palavra de vida eterna. Você tem aqui louvor no seu coração. Cantai salmos. Você está louvando. Você está louvando o tempo todo, o tempo momento. Está lavando roupa. E ao invés de ficar reclamando, falando que não tem uma máquina de lavar, que esse marido, né, ou essa esposa, que o marido também lava roupa, sabia? Né? Está lavando louça. Ai, que coisa, que saco. Ao invés de ficar, você fica ali, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo, eu vaguei. Aí você fica lembrando, quando você vagou no mundo afora. Você fica lembrando, mas cantando, está louvando, está exaltando. Lembra, Isildo, da minha mãe, quando morava lá na casa do sul? E aí quando a minha mãe mudou, a Isildo falou, estou sentindo uma falta, porque a neta ficava cantando direto aqui. E ela ficava... né? E ficava ali o tempo todo, o dia todo. Ela fica... Se ela não fizesse isso, eu fico pensando assim, meu Deus, como que ela suporta toda essa luta? Porque não é fácil para ela não, né, Lu? Eu tenho um irmão especial, né? Aos 18 anos virou uma chave nele ali, um diagnóstico de esquizofrenia, e já está com 53 anos. É uma luta todo dia, todo dia. Aí junto meu pai, que já é idoso, 82 anos, minha mãe também é idosa, e ela tem que ficar ali, ela está ali, são eles três, né? Todo dia, né, Tina? Todo dia, todo dia. E a gente acompanha, ela não tem mais assim, você percebe, não consegue ter aquela paciência com ele, porque nem eu teria, porque ele é uma criança com 53 anos de idade. Não é fácil. Eu falo, como que ela suporta? Mas ela está sempre, o louvor do Senhor está sempre continuamente nos lábios dela. Ela não fica mandando aqui a mensagem dos WhatsApp, todo mundo aí, em oração, 3 horas da manhã, meia-noite, 3 horas da manhã, em oração. Para todo mundo que ela está orando, ela manda lá, em oração, em oração. Aí o Henrique até fala assim, minha vovó só fica mandando em oração, em oração, em oração, né? Mas esses dias ele falou assim, olha, se juntar a minha avó Lu com a tia Solange, nossa, aí Deus responde mesmo. Já está aprendendo, está vivenciando. Então a Bíblia está falando para a gente aqui de coisas que às vezes a gente nem sabe e faz, e que surte efeito, porque são armas espirituais, que nós trazemos para o nosso dia a dia, cantando em todo o tempo, em todo momento, salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais não são cantos inspirados, cânticos espirituais é cantar em línguas estranhas. Quem descobre esse caminho aqui ainda mais intensamente é edificado e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí você vê aqui, ele fala, habite a palavra no seu coração, ricamente. Porque todas essas coisas que eu estou dizendo aqui está escrito lá. E quando você conhece o que está escrito lá, você pratica o que está escrito lá. Porque isso se torna uma verdade para você. Louvando a Deus com gratidão. Olha lá no verso 15. Não é 16 aqui, gente. É o 16, né? 16. Louvando a Deus com? Você percebeu que a gratidão está de novo presente aqui? Mais uma vez. Note que Deus não fica repetindo nada por acaso. Não repete nada por acaso. Verso 17, tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, como você deve fazer? Você vai fazer em nome do Senhor Jesus. É diferente do orgulhoso, que diz, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Aquele que
ama a Deus, obedece os seus mandamentos, diz assim: se Deus quiser, que a Bíblia diz assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então sempre, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Então não é que eu faço por mim mesmo, eu faço nele, na força do seu poder. Eu ando com ele. Tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou por meio de ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus. Mais uma vez, gratidão é um estilo de vida. Você pode passar por dificuldades, aflições, sejam qual for, você vai passar. A questão é que quando você está pensando nas coisas lá do alto, então se você está na dimensão do Espírito, andando na dimensão do Espírito, todo tempo, todo momento, porque você, em todo tempo, todo momento, é assim, é um estilo, você está ali, vai acontecer, bate aquele negócio no momento, você fica ali, meu Deus, recebi uma porrada aqui. A nossa guerra não é contra a carne, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes malignas do mal. Às vezes você sente aquela opressão, dores musculares, você fica ali tenso, né? É aquele momento, só que você não entra nessa jogada. Você se levanta e diz aqui: diabos, se prepara agora aí que eu vou dar um jab de esquerda. Você pode se preparar, porque eu vou dar e vai ser forte. E aí você então fala assim: eu sou de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu amo a Deus. Eu amo a sua palavra. Então, amo, eu pratico, certo? Quem ama, pratica. Então não adianta você ficar com esse negócio: eu amo a Deus, amo a sua palavra, se você não pratica a palavra. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Mas quando você ama, quando você obedece, eu não estou falando obedecer a toda ela, deve obedecer. Mas preste atenção que eu quero dizer para você, que a Bíblia trata aqui de diversos temas, diversos. Todos os temas necessários, suficientes para nós vivermos uma vida sobre essa terra. E uma vida em abundância. Às vezes a gente pega pessoas que são bem-sucedidas numa área e na outra área não é. É porque ela aprendeu aquele tema na Bíblia e ela pratica, naquele é bem-sucedido, mas em outra não. Só que quando você vive isso na sua vida, e você sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, ok? Certo? Minha vida está nas mãos do Senhor. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o meu bem. Então, se está acontecendo, Jesus já orou por mim, e Ele intercedeu por mim. Ele disse: Pai, guarda esta pessoa neste mundo, porque ele não é desse mundo. Aí eu digo: eu não sou deste mundo, então eu sou alvo do ataque das trevas, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu me levanto com fé, com vigor, e eu digo assim: eu sei que o meu Redentor vive. A minha resposta sempre será bíblica, só que ela só pode ser bíblica quando habita ricamente a palavra de Deus em mim. Que aí eu tenho resposta para dar. Isso é automático, tem que acontecer automaticamente. Então eu vivo uma vida de gratidão. Vai acontecer alguma coisa? Aconteceu? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? Mas se você gosta de um ritmo diferente, né? Você pode cantar também. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não importa como e o ritmo que você melhor aí identifica, mas o louvor esteja sempre presente em você. Uma vida de gratidão. Você olha aquilo e você fala: isso aqui é fichinha para mim. Por quê? Para o meu Deus não é nada. Para o meu Deus não é nada, então é fichinha para mim. Pode parecer uma montanha, mas eu vou passar por ela. Eu vou passar por este mar. Vou atravessar em terra seca. Ele não será impedimento e obstáculo para mim. Ele vai aplanar as montanhas, os vales. Ele vai aplanar. Eu vou andar em segurança, porque eu confiei no Senhor, eu estou nele, Ele é o meu esconderijo, Ele é a minha habitação, é o meu seguro.
é o meu socorro presente na hora da angústia. E aí eu conheço a palavra, então eu vou para o Salmo 91, não fico com ele aberto apenas, mas eu conheço, eu leio, eu falo assim: pois confiou no Senhor, Ele então vai te recompensar, ok? Porque trouxe a palavra, e Deus fala para a gente fazer isso. Ele fala assim: venham, argumentem comigo se é que vocês podem. O que ele está dizendo aí? É lógico que a gente não pode argumentar com Deus, mas Ele está nos desafiando e diz assim: traga a palavra que eu já revelei para você, e mostra diante de mim e fala: Senhor, está escrito. Está escrito, o Senhor disse, então está aqui, eu estou aqui contigo, eu estou aqui argumentando contigo. Então, se está escrito, e a tua palavra diz: tantas quantas forem as bênçãos do Senhor, em Cristo está o amém. Então, Deus está escrito, então eu creio nisso, eu vou viver isso, eu creio nisso, eu vou viver isso, eu creio nisso, eu vou viver nisso. Porque eu conheço a tua palavra, está escrito em João 15: permaneçam. E o que é permanecer? Pratiquem. Porque no momento da angústia, Ele é o socorro bem presente. E você vai e pega a palavra e diz assim: Satanás, está aqui, esfrega na fuça dele. Só que se você não tem palavra, Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. mas se você tem, você vai se levantar no nome do Senhor. E aí você vai ter testemunho para dar, né, Jonas? Então vem cá. Você vai ter testemunho para dar. Porque quando você pratica a palavra de Deus com fé, e o momento difícil vem, aí você pode até se abater por um momento. Mas é só um momento. Você logo se levanta e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. Paz, igreja. Amém. Muita alegria e honra que a gente está aqui hoje. Vou contar um pouquinho aí do que aconteceu. Domingo passado a gente passou uma aflição um pouquinho grande aí. Talvez alguns saibam aqui, mas a gente é do ramo de autopeças, né? E a gente tem 3 lojas, né? Uma aqui em Mauá, uma em Barueri, outra em Indaiatuba. E a gente atua basicamente aí no e-commerce, né, com as plataformas online e tal. E no domingo passado a gente acordou de manhã, como a gente sempre faz, para vir aqui para o culto. A Natália estava se arrumando, eu estava fazendo algumas coisas ainda, e eu abri o celular, entrei para olhar como é que estavam as vendas, e eu vi que a conta nossa estava bloqueada, né? E isso já gerou uma aflição para a gente. Imediatamente eu já olhei, peguei o computador para olhar as outras contas também das outras lojas, né? E eu vi que mais uma outra conta nossa, que era da loja de Indaiatuba, estava também bloqueada, né? E aí eu liguei para os meus sócios, né? E a gente ainda estava meio sem saber o que fazer, o que estava acontecendo. E a gente ficou perdido, né? No momento de aflição ali. Isso num domingo, que era para a gente ter vindo para a igreja, louvar o Senhor e pedir a Ele toda a bênção, né, que a gente sempre pede, mas a gente ficou meio perdido. Então, tivemos que buscar ajuda jurídica, né, tentando fazer alguma coisa da nossa parte. A gente buscou ajuda jurídica e na segunda-feira tivemos que mover um processo contra a plataforma para ver se conseguia reativar as contas, né. Mas o advogado ele foi bem sincero com a gente, ele falou que aquilo ali minimamente demoraria uns 60 dias para começar a andar o processo, né? E a gente se viu num dilema, né? Com basicamente metade da nossa operação parada, os nossos funcionários, nossos colaboradores, boa parte deles parados também, porque a gente estava impossibilitado de poder vender, né? Voltar a vender. E ali naquele momento a gente entendeu que não seria mais da nossa mão, não seria pela força do nosso braço, e sim pela força da nossa fé, né? A única alternativa que a gente entendeu que seria viável seria orar cada vez mais, né? A gente passou aí começo da semana todinha entregando e confiando a Deus o futuro da nossa empresa, né? Das nossas empresas. Então, e esperamos no Senhor, esperamos uma resposta dele, esperamos
assim, um dizer, né, uma palavra dele. Mas o sentimento que a gente tinha dentro de nós era um sentimento de luto, porque a gente acabava vendo que a empresa estava morrendo, né, ali morrendo, e a gente não podia fazer nada, né? Mas a gente orou incansavelmente. Minha esposa, que é um poço de fé, né, está sempre em oração, e ali a gente confiou que algo ia acontecer, né? Então, na quarta-feira, às 13 horas, 13h05, né? Na quarta-feira, às 13h05, a gente estava ainda tentando assimilar a porrada, né? Porque não sabia o que ia fazer dali para frente, vendo todo mundo parado. E aí veio um e-mail, uma notificação, assim, que a gente não esperava, num canal de comunicação que a gente nem esperava, informando que, para honra e glória de Deus, as contas elas tinham sido desbloqueadas. E ali a gente viu uma luz, a gente viu que a gente poderia voltar a trabalhar em paz, trabalhar de uma forma mais tranquila e sempre confiando em Deus, porque não foi por nós, não foi pela força do nosso braço, não foi processo, não foi ação, não foi nada. Foi minimamente e grandemente a força de Deus que operou nas nossas empresas. E a gente voltou a operar, voltou a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Então essa semana a gente passou por aflições, mas Deus ele colocou no nosso caminho uma resposta e uma solução, principalmente uma solução que veio pela força dele, não veio pela força do homem nem por nada disso, né? Desde o começo, a gente, quando abriu a empresa, a gente sempre, isso era um acordo nosso, a gente não dizima sobre a nossa parte, a gente dizima sobre o lucro da empresa. Então a Move hoje ela é uma dizimista, ela é uma dizimista fiel, né? Deus não nos desamparou em momento algum. A gente tem muita gratidão por tudo, por todas as orações, pela minha sogra, o Silvio, a Carol, a Ana, o Samuel também. O pastor Samuel sempre nos ajudou muito, muito, e sempre intercedeu muito pela nossa empresa. E a gente, pela honra e glória dele, a gente está vivo e caminhando firmemente aí. Ele pediu para a Natália ajudar ele, mas né? Ela vai ter a oportunidade, né? Mas glória a Deus, glória a Deus. A gente deve testemunhar, a gente deve crer, a gente deve viver o milagre. Quando chegou essa notícia até mim, sabe que eu não fiquei preocupado. Eu sei o tanto de compromisso que eles têm. Eles estão construindo uma bela de uma casa lá em Guararema, né? Só isso já seria motivo para, meu Deus do céu, porque vai mexer com todas as finanças, né? Silvio vai ficar sem salário, Aninha sem salário, né? A Ana Carol também sem salário, porque se você não fatura, você não paga, entendeu? Imagina as preocupações. Mas a gente olha, quando eu recebi a notícia, eu simplesmente trouxe uma passagem que está em Isaías, diz assim, essa que eu citei agora há pouco: venham até mim e argumentem, tragam seus argumentos. Se for um argumento bom, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eles são dizimistas fiéis, estão abençoando a tua obra, então intervenha em nome de Jesus. Só falei isso, não falei mais nada. Essa é a minha, lógico que eles oraram muito mais, mas da minha parte, a gente precisa viver por fé, que a Bíblia diz assim, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós temos que andar. Você não é cidadão deste mundo, não é cidadão dessa terra. A palavra diz, João 17, Jesus orando, Pai, eles não são deste mundo, como eu não sou deste mundo. Se eu não sou deste mundo, então eu vou agir como um cidadão de onde eu sou. O que eu posso lá? Se eu posso lá isso, eu posso aqui isso. Quando eu descubro isso, quando você descobre isso, aí você vive. Como Jesus disse assim,
então vocês vão viver a vida abundante que eu prometi para vocês. Mas não existem acasos. Não existem acasos. Existem propósitos e uma vida debaixo desses propósitos. Feche os seus olhos. Ministério de louvor. Fale com Deus nesse instante. Ele sabe muito bem quais são as suas necessidades. Mas você precisa levá-las até Ele. Aleluia. Lá em Filipenses 4 está escrito assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, apresente os vossos pedidos. Qual que é o seu pedido? Não adianta você ficar sofrendo sem apresentar o pedido. O pedido precisa ser feito. Precisa ser bem feito. A argumentação tem que ser boa, bíblica. Tem que ser apresentada. E aí você fez o pedido, apresentou o pedido, agora você começa a orar. Oração, súplica. Às vezes a oração não é suficiente. É aquela oração que sai do estado da oração apenas do dizer pedidos ali de uma forma até mesmo equilibrada, controlada. E você já parte a suplicar. Você fala: Deus, me ajuda, eu não sei nem o que pedir. Se você já aprendeu, já entrou no seu coração essa verdade de Romanos 8, 26, então você fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei orar como convém. Intercede por mim, como a tua palavra diz que o Senhor intercede. E ali você então começa, vai na presença de Deus, chorando, chora. Mas se você chorar pela intercessão do Espírito Santo, o seu choro não vai ser um choro de ó vida, ó céus, ó mundo, de coitadismo. É um choro de gratidão por Ele se mover dentro de você, e mesmo você sendo, e você dizendo: quem eu sou, olha só, que dignidade eu teria se o Senhor não tivesse me amado, e Ele escolhido habitar dentro de mim, e me ajuda, intercede por mim, em todo momento, em qualquer circunstância. Não mereço, mas o Senhor me alcançou. Não tenho sido grato, mas o Senhor me ama, ainda assim. Não deixou de ser fiel, porque o Senhor sempre será fiel. A sua fidelidade dura de geração em geração. O Senhor não muda, quem muda sou eu. Mas então, Deus, se o Senhor não me muda, se o Senhor não muda, muda a mim e me torne parecido contigo. Mude a minha vida para que eu seja parecido contigo, para que eu tenha testemunho, como Jesus diz: ser-me-eis testemunhas. Ser testemunha não é apenas você dizer que Ele multiplicou os pães e os peixes num milagre extraordinário. Isso pode acontecer? Pode. Mas é testemunhar também de coisas mais próximas de você, do seu dia a dia, daquilo que está acontecendo, do socorro bem presente na hora da angústia. Pois confiou no Senhor, e Ele estendeu o seu braço forte, porque as suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar, os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não possa ouvir o clamor do seu povo. Clame a mim, e eu vou responder a você. E vou anunciar a você coisas grandes e profundas que você não sabe, que você não tem capacidade de saber, senão por revelação. Mas clame a mim, se não houver clamor, não tem resposta. Se não tiver clamor, não tem resposta. Mas se você clama aos pés do Senhor, como Paulo disse aqui em Filipenses 4, com oração, com
súplica, mas não para, porque você orou, suplicou, já está resolvido, agora é só agradecer. Você tem que entrar no estado de gratidão. Graças eu te dou, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, como Jesus diz antes de ressuscitar Lázaro, graças te dou ao Pai, porque sempre me ouves. Ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar, ele tinha pedido aquilo, ele tinha pedido aquele milagre, ele tinha pedido aquela ressurreição. Ele já tinha convicção, porque antes ele esteve na presença de Deus e ele recebeu uma resposta, ele recebeu uma palavra rema. A rema está dentro dele, perto dele, na boca dele e também no coração. Essa palavra de fé que nós pregamos. Então, convido você, chame as crianças lá também, porque elas devem agradecer juntamente conosco. Hoje é nosso culto de gratidão, então a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Eu quero ser grato. Você também quer ser grato? Quem quer ser grato aqui? Quem quer viver uma vida de gratidão e não de murmuração? Começar a agradecer, deixar de lado a murmuração e agradecer, agradecer, agradecer em todo tempo e em todo momento, em todo tempo e em todo momento, não importa a circunstância, Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então você diz: eu te dou graças, Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos louvar, vamos dizer que nós o amamos, que nós somos gratos a Ele, que Ele é digno do nosso louvor. Não só dizer, mas solte o melhor que tem dentro de você. Cante com o Espírito, cante com a alma, cante com o seu corpo. Não use apenas cordas vocais, mas coloque o seu ser em serviço dessa gratidão, desse momento de louvor. Agradeça no coração.
que simbolicamente depositar um cartãozinho, enfim, mas dizendo assim: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, as minhas finanças estão em tuas mãos. O diabo não pode tocar, ele não pode tocar, ele não pode tocar. Eu sirvo a ti, eu sirvo a ti, eu sou grato a ti, eu sou grato a ti. Te louvamos, Deus, te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. O Senhor é bom, as suas misericórdias elas duram de geração em geração, sobre aqueles que o temem e que guardam a palavra do teu testemunho. Bendito sejas, Deus. Bendito seja, Senhor. Seja exaltado, seja louvado. Nós expressamos diante de ti a nossa gratidão, e não existe uma forma maior de expressarmos gratidão a ti quando nós abrimos mão da segurança financeira que achamos que temos, para dizer: dependemos de ti, dependemos de ti. O que temos não é nosso, o que temos não é nosso. Foi o Senhor quem nos proporcionou, foi o Senhor que nos proporcionou. Oh Deus, oh Deus, mesmo nós não merecendo, o Senhor ainda é fiel e continua fiel. A sua palavra não volta vazia. Graças te damos
nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou sem informações, mas o Senhor revelou a tua vontade, revelou o teu amor, revelou o teu amor. Seja digno, Senhor, em todo momento. Seja digno, seja exaltado, seja louvado através das nossas finanças, seja louvado através dos nossos dízimos, seja louvado através das nossas ofertas. Oh Deus, abençoe aquele que tem sido fiel, prospere os seus caminhos, prospere os seus caminhos, prospere o seu negócio, prospere o seu trabalho, o seu emprego. Transforme também, ó Deus amado, da vida desta pessoa. Dê a ela sabedoria do alto, para que ela administre os recursos restantes de forma sábia, de forma a multiplicar esses recursos, de tal forma que nós não saibamos nem dizer como isso foi possível na matemática, na nossa matemática humana, porque esses recursos, uma vez santificados como estão sendo agora, eles se tornam pertencentes a Ti. E o diabo não pode mais tocar, o devorador não pode mais tocar, ele não tem mais autoridade sobre esses recursos, porque agora pertencem a Ti, são santo, e quem é santo, aquilo que é santo, o maligno não toca, o maligno não toca. Por isso, ó Deus amado, que os recursos que permanecem nas mãos dos Teus servos, eles sejam abençoados, e eu os abençoo tal como Melquisedeque abençoou Abraão. Eu os abençoo em nome de Jesus, eu os santifico em nome de Jesus, e eu profetizo as bênçãos do alto sobre essas famílias, sobre essas vidas. Eu profetizo como está escrito, e eu trago diante de Ti, porque está escrito. Eu argumento diante de Ti, como pastor desta igreja, eu argumento diante de Ti, aqueles que Te amam, que cumprem a Tua palavra e que Te obedecem. Abra janelas dos céus e derrame sobre eles bênçãos sem medidas, bênçãos sem medidas, bênçãos sem medidas, porque foi quem prometeu, o Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Chegamos ao término do nosso culto, mas antes de você ir embora, eu peço que você se sente por alguns minutinhos apenas, antes de sairmos, para nós aqui repassarmos, algo bastante importante, muito importante, bastante relevante. Peço para o João pular aqui na tela para a gente, porque agora, semana que vem, na sexta-feira, sábado e domingo, nós estaremos aqui com o pastor Natan, que é um mestre em escatologia. Ele está vindo lá da Paraíba, lá de cima, lá da terrinha, para ensinar aqui o povo de São Paulo, para ministrar ao povo aqui de Mauá. Então, eu convoco toda a igreja para que você esteja aqui conosco. Vamos estar juntos, unidos. Serão dias maravilhosos. Você vai aprender. E escatologia é uma coisa que você precisa ter bem assentada no seu coração. Porque se você está buscando, como nós falamos hoje aqui, a paz que excede todo entendimento, se tem um tema que gera paz no nosso coração, é o tema da escatologia bíblica. Porque estudando a escatologia bíblica, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, você então tem ainda mais convicção do seu destino eterno. Aleluia. Você não fica com medo. Você não fica com medo. Porque a convicção aumenta no seu coração. E a Bíblia diz que a fé vem pelo? A fé vem pelo? Então você só pode ter fé em relação a alguma coisa se você está ali
vendo, ouvindo a palavra, lendo diante dela. Se você não tem esse conteúdo, você jamais pode ter fé em relação a isso. É a mesma coisa quando a gente fala de dízimos. Você só pode ter fé na relação daquilo que diz respeito aos dízimos quando você é dizimista, senão você não pode ter fé. Mas quando você se torna, aí você vai para Malaquias 3, 16, 18, que diz: abrirá as janelas dos céus, as comportas dos céus, e derramará bênçãos sem medida. E ele diz ainda para a gente fazer o quê? Façam prova de mim. Aleluia. E aí você vai diante de Deus, não é aqui colocando ele contra a parede, não, mas é falando: está escrito na tua palavra, eu vou viver o que está escrito na tua palavra. Então, escatologia é um outro tema, e é um tema extremamente importante, tal como o dízimo é. E quando você entende melhor esses assuntos, né, você vai parar com aquela bobeira, com aquele medo: ai, porque o pessoal aqui veio dar uma vacina na minha mão, queria dar uma vacina na minha testa, eu não deixei, de jeito nenhum, porque eu sou do Senhor, e na minha testa ninguém vai escrever 666 não, né? E nem na minha mão direita. Olha, a gente lê essas coisas, a gente fica ali: mas como é isso? O que é isso? Né? O que é isso? O que é essa marca da besta? Quando veio o negócio lá, Maius, que você que é da área da tecnologia, inventaram um tal de uns pontinhos assim, uns risquinhos, né? Depois deram um nome para esses risquinhos, que era código de barra, né? Falaram: aí é coisa do capeta já. Aí a marca da besta vai ser isso, eles vão escanear todo mundo, né? Ah, porque tem um chip, enfim, não sei, e se for, e se não for, mas o que está escrito nas escrituras? Você precisa saber o que está escrito. O que está escrito? E aí, nós estamos trazendo aqui o pastor Natan, ele vai ministrar para a gente, e eu convido, convoco todos, vocês que estão visitando, eu convido, vocês que são membros, eu convoco, para estar aqui junto, todos. Sexta-feira vai ser às 19h30, no sábado também às 19h30, e no domingo, o culto de manhã, pela manhã, né, também será ele quem vai ministrar. Então vai ser uma maratona escatológica. Vamos tirar dúvidas, né, tirar aquelas minhocas que ficam na nossa cabeça aí, que a gente, enfim, né, vamos descobrir quem que é o anticristo. Será que a gente vai descobrir? Será que... Quem já sabe quem é? Hã? Só Deus. Eu ouço algumas ministrações e eu também leio. O Henrique teve esse entendimento, e olha, foi dele. E eu digo que isso é discernimento espiritual, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, certo? A Bíblia está dizendo assim, que o dia, nem a hora, o dia e a hora, ninguém sabe, porque isso pertence ao Pai, exclusivamente ao Pai, certo? O que a Bíblia diz? O dia e a hora. Falou do mês? Falou do ano? A gente tem que seguir o que está escrito. A gente tem que seguir o que está escrito, certo? Então significa, eu penso que nós teremos condições plenas de saber, nem um dia e nem a hora, mas o momento está próximo. E aí é como diz lá em Apocalipse: o Espírito diz, e a noiva diz: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu creio que isso vai ser uma coisa. E aí eu conheço as escrituras, você conhece também, vai ler Joel, fala que nos últimos dias. Aí eu começo a ver criança profetizando daqui, sonhos, visões de lá. Opa, tá chegando, eu não sei o dia e a hora, mas está muito perto, não sei o mês, talvez nem um ano, mas está muito perto, está muito perto. E eu quero estar lá com ele, naquele dia. Quem quer estar aqui? Quem vai ser arrebatado? Porque a Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Isso é tema da escatologia. O que é o arrebatamento? Como que vai ser? Então, gente, precisamos estar convictos da nossa fé, certo? E isso gerará paz no nosso coração. Amém? Glória a Deus? Amém, então. Você pode ir embora. Que Deus abençoe a cada um. Seja um domingo aí abençoado, uma macarronada abençoada. Aceite convites, tá?